Oi, pessoal do meu canal, beleza? Meu nome é Rafael, canal Fórmula 1 Paddock. Vou trazer para vocês aí o meu top 10, melhor de três, essas primeiras corridas do ano. E já vou começar com polêmica, porque minha principal torcida, meu piloto preferido de 2019 é quem vai ficar em décimo lugar, e é o Charles Leclerc. E assim, por quê? A principal é, forma de ver isso daí é com o seu companheiro de equipe, né? E o Vettel com metade dos pontos, até coloquei essa tabela aqui, porque, obviamente, ficou entre os 10 aqui na tabela de pontos os 5 melhores carros, né? Equipes, e assim, não necessariamente é o que eles fizeram nos 3 GPs, né? Uns mereciam menos pontos, outros mais. Então, assim, o Leclerc fica em último por quê? Simples. Foi impecável na primeira corrida, só que ele foi, na minha forma de ver, porque muitos carros quebraram, ele teve a calma, a paciência de, no final ali ser o Leclerc de 2019. E assim, faltou toda essa calma na segunda corrida, né? Ele não acabou só com a corrida dele, como o da Ferrari. E todo mundo sabe que a Ferrari, antes de ser o primeiro, priorizar o primeiro piloto mais do que o segundo, como nenhuma equipe faz, ela prioriza a equipe, trazer os carros para casa, né? E depois o primeiro piloto. E como o primeiro piloto que ele é, e foi, mostrou na primeira corrida, e tem contrato renovado de novo, tudo, bem amadurecido, faltou essa calma para ele no segundo GP, porque não tinha nenhum espaço, ao contrário do Vettel que rodou sozinho e bem ou mal não comprometeu a corrida da Ferrari, e nem vou citar os motivos, porque assim, era só o Leclerc e o Sainz disputando uma posição ali. Então, assim, ele poderia ser um piloto um pouco mais combativo uma vez que decidiu ultrapassar, porque existia o espaço. O Sainz ali fechou na manobra dele ali e tirou todo o espaço. O Vettel acabou não batendo, mas bem ou mal só comprometeu a si mesmo de novo, né? Queimando um pouco só o seu filme aí. Mas bem ou mal não tirou os 8 pontos do Leclerc. Imagine se o Vettel bate naquela ocasião, né? Por exemplo, você não vê naquela ocasião a gente viu o VT ao vivo. Se você vê a segunda corrida ali, né, quando fica sabendo que bateu, primeiro pensamento, será que foi o Vettel que bateu de novo? E não, foi o Leclerc, né? Então, complicado. Já vinha aí, né, não passando por Q3. Na chuva ele perde um pouco pro Vettel e assim, ano passado ele foi melhor, principalmente tomou a liderança no nas qualificações, né? Sendo sempre mais pole que o Vettel, então assim, já perdeu 2-1 pro Vettel esse ano, né? Ele que na segunda corrida aí do ano passado já no comecinho passou o Vettel aí, não aceitou muito uma ordem de equipe de segurar. E assim, faltou esse Leclerc aí na segunda e terceira corrida. O pessoal fala que o Vettel reclama, ele reclamou muito do desempenho do carro e parece que assim, como o Vettel sofreu aí e baixou de rendimento, parece que ele também baixou e foi junto com a equipe. Porque a equipe a gente já sabe que é incompetente, né? Foi a única que tentou ali pôr o pneu vermelho na hora que não podia. Até a Haas, aí, que é a pior equipe do grid, deu uma lição de estratégia, a melhor de todas. E assim, mostrou nitidamente o Binotto vendo no comecinho ali a troca de pneus da Haas, que foi eficiente e já foi um dos primeiros a entrar no box do Leclerc. Só que toda a moral que ele tem de primeiro piloto e para reclamar no rádio, faltou para ele pegar e falar. Até o Rubens Barrichello fez isso na sua primeira vitória, veja bem. Falar que o pneu vermelho não era eficiente. Tudo bem, tem 22 anos, tá aprendendo, mas faltou um pouco isso daí. Às vezes ele é aquele menino bom que se dá mal, como ele se deu mal ano passado em Singapura com o Vettel. Às vezes ele é um pouquinho mais duro, como foi até com o Hamilton em Monza ano passado, ou com o próprio Vettel que eu falei na segunda corrida da Malásia. Então precisa definir aí quem é esse Leclerc aí e tomar finalmente a posição de primeiro lugar. Por isso que eu deixo ele atrás do Vettel, que vai ser meu nono lugar inevitavelmente, né? Errou na primeira corrida ali, não pôde fazer nada na segunda, e na terceira, bem ou mal, né, que eu falei, tá vindo aí de 2 qualifying à frente do Leclerc, e fez a corrida que o Leclerc devia ter feito desde a Áustria semana passada. Então, assim, nada demais também, só que bem ou mal tá somando os pontos aí que a equipe precisava. Imagina se o Vettel não soma nenhum ponto nessa corrida, o quão complicado ia ser para a Ferrari, né? Bem ou mal, ela tá ficando para trás aí, tem que ficar esperta até com uma Renault aí, se continuar nesse pega aí, né, até o fim do ano, já que eu acredito que a McLaren tem tudo para ir à frente, pela dupla de pilotos, pela eficiência da dupla e do carro, né, acredito que em Silverstone vai melhorar de novo, como na Áustria, e pela Racing Point o carro ser melhor. Então, assim, tá complicado para a Ferrari a quinta força hoje, no meu ver, independente da pontuação.
Em oitavo lugar, já está até bom demais para ele aí, né? Ele já está em oitavo na pontuação, é o Stroll. Assim, eu estava pensando em colocar ele atrás, mas assim, colocar ele duas posições à frente do Leclerc, que tem a mesma pontuação aí, e né, já colocar até o Vettel em cima dele, qualquer um aí seria muita insanidade. Já foi muita loucura minha pôr o Leclerc em último. Mas já expliquei meus motivos aqui. E o Stroll, assim, o carro já é bom, né? Mas eu só vou colocar ele um pouco à frente do Vettel, que é o que eu falei, o Vettel também não foi combativo, não fez nada demais aí, e ele bem ou mal aí, ele não comprometeu, não bateu nas primeiras corridas, faltou agressividade, né, contra o Ricardo ali na corrida da Áustria, quando era para se ultrapassar, o Pérez estava buscando ali, ele não fez o mesmo, mas só dele ganhar duas vezes do Pérez em qualificação, ele que é rápido numa volta lançada também, isso daí não diz tudo, né? Mas ele é um pouco mais rápido que o Pérez. O fato dele se qualificar duas vezes à frente do Pérez para um piloto que foi considerado muito sem talento e tá aí só 4 pontos atrás do Pérez, vendo, né, que eu falei, a diferença do Vettel de metade dos pontos para o Leclerc. Então, assim, ele tem o mérito sim de estar em oitavo lugar. E em sétimo lugar, eu vou colocar o Albon. O Albon por quê? Apesar de ele ter sido espetacular na primeira corrida, ele, bem ou mal ali, ele arriscou um pouquinho, né? Ele não foi como o Verstappen, foi como o Bottas na mesma curva na disputa da segunda corrida. Depois vem abandonar também, tranquilo, só que assim, não é a primeira vez, né, que ele se envolveu com um acidente com o Hamilton, culpa total do Hamilton, no meu ver, também. Mesmo caso do Leclerc lá com o Vettel. Só que assim, de lá para cá, ele só fez a lição de casa ali, foi bem na segunda corrida, sim. Passou uma pontos dentro do que o carro permitia, né? Foi em quarto, também não ameaçou, também não foi tão bem. Foi de longe o álbum da primeira corrida, né? E ontem, infelizmente, ali também ficou muito fraco, não foi tão bem assim, para colocar ele à frente, por exemplo, de um Pérez ou de um Norris, né? Que tem se destacado bem aí na temporada, ou de um Sainz. Então, assim, pelo carro dele, ele tá só fazendo o feijão com arroz aí a lição dele. Só que a gente sabe que para Red Bull isso não é suficiente. Então, vamos lá. Quer ver? Vettel, Leclerc décimo, Vettel nono. Tocou o telefone aqui, me desconcentrou. Stroll oitavo, sétimo álbum, sexto Sainz. Vou colocar em sexto Sainz. Por quê? Muita gente ainda, né, acha estranho ele ser o piloto da Ferrari, só que assim, o Norris, que é uma sensação, entanto, ano passado tudo bem, foi o primeiro ano dele, tudo, esse ano se encontrou aí com o carro, mas assim, cara, o Sainz não é pouca coisa, ele já foi companheiro de Verstappen, ele nunca foi, ano passado foi o melhor do resto, ele é um pontuador, ele é um piloto que pontuou nas 3 corridas no limite do carro, bem ou mal, né? Ele foi melhor do que o Leclerc, aí a Ferrari se mostrou bem melhor na Hungria do que a McLaren, que só vai vir a melhorar, que eu falei, em Silverstone aí, como na Áustria, espero. E bem ou mal ele tirou mais um pontinho para a equipe ali, fez boas disputas com o Norris nas 2 corridas da Áustria, né, com o Leclerc, então assim, é um piloto limpo, não bate, não compromete, soma pontos para a equipe, e isso vai fazer toda a diferença, principalmente contra a Racing Point, que é assim, no geral, em vários tipos de traçado, né, de alta, de misto ou pista travada, deve ser um carro melhor durante o ano. Só que eu acredito que esse, mesmo discreto aí, principalmente comparado com o Norris, eu acredito que o Sainz aí vai oferecer o melhor, tá? Ele que já volta mais rápida, né, na segunda corrida, ele que largou em terceiro, só foi comprometida a corrida dele por conta de erro de troca de pneus nos boxes. Então, assim, eu gosto muito do Sainz, como eu gosto do Pérez, que eu vou colocar aí já em seguida, que também é outro que pontuou nas 3 corridas, tá? Então, vamos lá. O quinto lugar vai ficar pro Pérez, né? É o melhor do resto aí, é o que o carro permite também. Só não vai ficar melhor aí porque, assim, os outros 4 ficaram ainda, até porque o Pérez foi punido, né? Tá pressionado aí, né, com um lugar, se já não perdeu o lugar pro Vettel ano que vem, os dois precisando mostrar serviço. E assim, perder o Stroll para quem tá querendo ser o piloto ano que vem da Aston Martin é complicado. Nada justifica. O que justifica, na verdade, é que ele mesmo falou que sentiu tontura e é o que todo mundo tá falando que, na verdade, eu assisto outros canais do YouTube, o que que aconteceu?
ele não cuida muito da parte física, né? Principalmente é complicado porque é um piloto que está atingindo 30 anos. E assim, para quem a gente vê aí, até um Kimi Raikkonen aí, se for ver numa boa forma, embora o carro não permita fazer muita coisa, para quem já teve problema nas costas, correu de rally, enfim, com 40 anos, ou o Hamilton que está um piloto cada dia mais forte, ou um Bottas que tem a idade dele, por mais que seja discreto, o Pérez é um excelente piloto, foi falado até por engenheiro da Renault, né? E assim, que nem ele, que eu falei, o Sainz pontuou nas 3 primeiras corridas. Para mim, sempre foram dois ótimos pilotos aí para ser até segundo piloto aí de Ferrari, de Red Bull, de Mercedes, porque não ameaça tanto primeiro, não ameaçaria os primeiros pilotos ali, as estrelas, né? E pontua sempre que é possível aí, e são muito bons, muito competentes também, não são bobo não. Se deixar disputar, eles que até disputaram entre eles aí nas corridas da Áustria, eles podem ir para cima, assim, ultrapassa, ao contrário do Stroll que eu falei. Só que o que acontece? O fato dele não cuidar da parte física, ao contrário do Sainz, está complicando um pouco o lado dele. Aí pode ser que seja o ponto final para ele. Esse álbum, né? Vamos esperar para ver onde o Vettel vai estar no que vem. Até que alguém anuncie oficialmente aí na Fórmula 1 tudo é possível, ainda mais nos tempos que a gente está vivendo, que atrasou esse começo de campeonato. E em quarto lugar, eu vou colocar aí, ó. Cara, eu vou ter que pôr o Norris, tá? Porque infelizmente o carro não permitiu ele fazer muito mais. Por que eu vou colocar o Norris e não o Bottas em quarto lugar? Simples. Ele foi excelente, fez pódio, né? Foi o quinto ali, fez melhor volta nas corridas da Áustria, só que assim, infelizmente ele foi discreto. E o parâmetro é sempre o companheiro de equipe, né? Se o Sainz marcou um ponto e ele vinha muito à frente a ponto de fazer 12 pontos à frente do Sainz, cara, tendo problema ou não tendo problema, que eu falei, o Sainz teve problema com o pneu na primeira corrida e pontuou, né? O Norris ali, bem ou mal, pelo piloto combativo que ele foi nas duas primeiras, infelizmente aí por ser melhor de três, eu não consigo assim colocar ele hoje à frente do Bottas, né? Eu estaria colocando ele aí mais à frente aí, se fosse só as duas primeiras corridas, pelo carro, mas hoje não é possível. Não na frente do Bottas, eu ia colocar à frente de outra pessoa, né? Pelo que ele fez aí, pelo que foi permitido ele fazer de acordo com o carro, ele foi muito bem nas duas, mas ontem, infelizmente, aí. E em terceiro vai ficar o Bottas, né? Porque bem ou mal aí se classificou à frente do Hamilton, que não é fácil, né? Uma corrida pelo menos, ganhou, apesar de ter aquela Verstappen na segunda corrida, ele ganhou aí, teve a calma, que eu falei que faltou às vezes, ou pro Hamilton ali, bem ou mal, eles foram uma disputa sensacional, que vai ser a maior disputa do campeonato pelo segundo lugar, né, de pilotos aí. O Bottas, bem ou mal, ele é um cara tranquilo, porque assim, não é fácil ser companheiro do Hamilton e ter um Verstappen no encalço dele quando você quer estar um pouco mais à frente, né? Então, bem ou mal, aí ele foi pro pódio nas 3 corridas, muito por conta da punição do Hamilton, mas não tem nada a ver com isso. Ele faz a dele e quase poderia muito bem ter ultrapassado ontem. Fez volta mais rápida na medida do possível, né? E depois o Hamilton veio até bater, mas assim, muito bem ele, no meu ver, aí. Só faltou, lógico, largar melhor, né? Infelizmente largou muito mal ontem aí, e é por isso que comprometeu mais um segundo lugar aí, e já desde a semana passada não tem como não colocar o Verstappen à frente dele, né? Que a gente viu que o desempenho do carro foi muito ruim, o Verstappen bateu quando podia, né? Que não era na corrida, largou em sétimo e ele só inverteu a posição com o Bottas, né? Ele praticamente pulou para terceiro, depois já foi rapidamente para o segundo, e o Bottas, enquanto isso, estava de segundo para sétimo, sexto, enfim. Ele já veio com aquela disputa aí incrível, engrossando pro Bottas. Lógico que ele ia perder, mas ele foi evitar o que o Albon não conseguiu na primeira corrida da Áustria, né? Foi uma disputa até bonita. E assim, o fato dele estar disputando com o Bottas quando o carro não era para estar ali nas duas corridas já faz dele assim o segundo disparado ali da temporada. E eu creio aí que ele pode até ultrapassar o Bottas na tabela de pontos aí se continuar desse jeito. Tá cada vez melhor desde o ano passado, amadurecido. Tá com uma boa soma de pontos aí. Deve tranquilamente ser o terceiro, que eu falei. Se não, o segundo aí pelo menos. Lembrando que a Red Bull, infelizmente, aí quebrou na primeira corrida. Não permitiu ele fazer nada.
e deve dar mais problema aí ao longo do ano. Então, assim, ele vai ser, talvez até no final do ano, o segundo melhor, mesmo que a pontuação não permita. Porque, assim, ele faz muito mais do que o carro, tá? Um carro que ficou atrás até da Racing Point. E, assim, em primeiro lugar, né, só para deixar comentado, né, 90 poles, recorde, o maior recordista da Fórmula 1. Fez a sétima pole no mesmo circuito, é um recorde que é do Schumacher, né? Vai chegar tranquilo aí aos 7 títulos do Schumacher, vai ultrapassar, sabe? Venceu pela 8ª vez numa mesma pista como o Schumacher, então assim, é sempre os dois ali, né? E o negócio dele é contra ele, contra o relógio. Foi aquele 1.2 que ele meteu na chuva ali, ele já é o cara com chuva, então fica imbatível, sabe? Foi um Hamilton irreconhecível na primeira corrida, só que assim, o que ele fez nas outras duas, né? Lembrando que é o melhor de três, deixou qualquer uma aí, sabe? Deixou a própria corrida dele no esquecimento, a primeira, e assim, não fez falta nenhuma os pontos, já que no final, por mais que ele tenha a volta mais rápida, cara, quer mostrar a si mesmo, quer mostrar pra todo mundo, né? Não é à toa que ele fala que tem. Embora eu acho que ele é meio fanfarrão aí, mas assim, referência, lógico, sendo referência pra qualquer um, ele quer o que o Prost falou do Senna, né? Ele quer mostrar pra todo mundo que é o melhor do que todos. E assim, isso é complicado pra concorrência, é muito humilhante, porque assim, na última volta ele sempre tenta tirar o melhor tempo da corrida, ele já tinha e não ia ser batido, e ele vai lá e faz de novo. Mesmo motivo pelo qual ele escapou ali na bandeira amarela, né? Foi punido na primeira corrida da Áustria. Assim, muitas vezes ele vem em primeiro, como ele foi brilhante ali na segunda corrida na chuva, ele já tem a pole, como até o Verstappen admitiu, e mesmo assim ele vai lá e melhora. Então, assim, ele não dá pano pra manga, e numa dessas aí ele acaba errando, mas assim, o único que pode pegar ele é ele mesmo, aí num dia ruim. Fora isso, ninguém pega, não. Ele é o cara da geração aí, e enquanto um Verstappen não tiver um carro, ele vai ser o primeiro por muito tempo. Tá certo, galera? Espero que tenham gostado aí. Deixe seu like. Obrigado.